Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5. Vamos ler apenas os versos 21 e 22 antes de orarmos juntos. Então, Marcos 5, 21. Diz assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Bendito Deus e Pai, Senhor amado, te pedimos que nessa noite o Senhor nos encontre desse jeito, de corações rendidos aos teus pés, Pai, espiritualmente prostrados ao Senhor e sujeitos à tua bendita palavra que nos traz vida e vida em abundância. Pai, te pedimos que, apesar de nós, Senhor, tenha misericórdia e fale aos nossos corações. Apesar de mim, que o Senhor tenha misericórdia e me use como instrumento da tua graça a anunciar a verdade eterna para o louvor da tua glória. Amém. Você pode se assentar, muito obrigado. Glória a Deus. Semana passada nós demos uma pausa na exposição, nessa série de Marcos. Você que não estava, falamos de mais uma vez uma das pastorais do apóstolo Paulo, o presbítero Daniel nos trouxe a mensagem. Mas hoje então nós retomamos Marcos 5 e vamos dar continuidade a esse evangelho. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria te chamar para uma breve reflexão. Eu vou falar de um trecho de um filme dos anos 90. Talvez aqui alguém se lembre. Eu assisti muitos filmes durante os anos 90. É um filme de 1991. Um filme cujo o ator principal é o Billy Crystal. Não sei se alguns lembram dele. É um filme de comédia. Ele foi um comediante famoso da sua época. O nome do filme é Amigos, Sempre Amigos. E nesse filme tinha esse personagem do Billy Crystal, o Mitch. E o Mitch era um cara estressado da vida, de tanto trabalhar, das coisas de casa e do trabalho. Se não me engano, ele trabalhava em Nova York. Enfim, cidade grande, uma vida agitada, muito estressado. Até que ele resolve tirar um fim de semana com alguns amigos numa fazenda temática do Velho Oeste. E lá ele se veste como cowboy, anda a cavalo. E tem uma cena, então, que o dono da fazenda, o cowboy, o Curly, conversa com eles. Estão os dois sentados, cada um no seu cavalo. E o Curly, que é o tiozão lá, o cowboy, pergunta para ele: Mitch, você sabe qual é o segredo da vida? E ele responde: não. Qual é? O cowboy faz assim. Aí ele fala: o seu dedo? Não. Uma coisa só. O segredo da vida é uma coisa só. Aí o Mitch pergunta: beleza, mas o que é essa coisa? O que é essa coisa? Aí o Curly responde para ele: é uma coisa só. É o que você precisa descobrir. Isso é o que você precisa descobrir. Uma coisa só, ele respondeu, mas falou: isso é você quem precisa descobrir. Então eu pergunto para nós aqui hoje, você pensar comigo, qual é o segredo da vida? Preste atenção no texto que nós vamos ler a seguir. Eu acredito que juntos nós vamos encontrar nesse texto bíblico a resposta para essa pergunta. Vamos ler então Marcos 5, do 21 até o 43. Preste atenção. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés.
e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos dos médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, ou virtude, como diz algumas versões. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhes disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou ou curou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam o acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, então, novamente, Marcos nos apresenta uma história inserida em outra. Lembram? Já falei disso anteriormente, do tal do episódio sanduíche, em que ele aproveita uma história inserida na outra e acaba fazendo uma contribuir, coadunar com a outra. Você leu comigo que a cura da filha de Jairo foi interrompida pela história da mulher hemorrágica. Marcos, ele nos dá sentido a tudo isso quando ele apresenta, e nós podemos notar no texto, diversos elementos em comum entre essas duas. Em comum, não em comum, né? Elementos comuns entre essas duas histórias. Primeiro, aqui o texto nos fala de duas mulheres que foram curadas pelo toque de Jesus. Jesus chama as duas de filha. 12 anos era o tempo da doença da mulher, 12 anos é a idade da menina. Jesus é censurado pelo povo nas duas histórias. Nas duas histórias, você vê que imediatamente elas foram curadas e nas duas histórias, Jesus toca a imundícia, toca a mulher da hemorragia menstrual e o cadáver da menina. Isso, para um judeu, era ser impuro, não era permitido fazer isso. Então, nesse texto, primeiro, nós vemos o problema, um conflito nesse acontecimento. Vemos no começo ali, verso 21 ao 24, a multidão, os 12 com Jesus e um dos chefes da sinagoga. De novo, então, onde Jesus vai, as multidões o acompanham. São curiosos, empurrando, se acotovelando,
entre eles muita gente. Em Lucas, esse mesmo texto, essa mesma passagem, diz que essa multidão estava esperando Jesus com alegria, na verdade, com euforia, aguardando a volta de Jesus. Os discípulos aqui nessa situação, provavelmente, se não com certeza, estavam cansados. Estavam cansados. Lembra do que o presbítero Leandro pregou no texto anterior, de que eles tinham atravessado o mar da Galileia e lá enfrentaram uma terrível tempestade, onde Jesus calou as ondas do mar, silenciou o vento, e depois eles foram até aquele lugar onde tinha um endemoniado, e nele havia uma legião de demônios. Jesus expulsou esses demônios e depois mandou os demônios para os porcos, se você não se lembra, e teve uma confusão com os criadores de porcos, que foram hostis com eles. Então, depois de tudo isso, eles estão voltando e estão ali diante da multidão, de novo, e multidão quer dizer trabalho, quer dizer serviço. Onde Jesus ia, essas pessoas esperavam curas, sinais e maravilhas, queriam ser curadas, queriam levar os seus enfermos, os endemoniados, para serem libertos. E, obviamente, os discípulos eram os auxiliares do ministério de Jesus. E no meio disso tudo, diz o texto, que de repente se aproxima um dos principais da sinagoga, esse homem aqui. Saiba que o líder da sinagoga, naquela época, era um dos homens mais importantes e respeitado na comunidade judaica. O nome dele é Jairo. Ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos da escritura, ele distribuía as ofertas, administrava todas as coisas, cuidava do edifício da sinagoga. Um presbítero, um diácono, para nós entendermos. Um homem respeitado e conhecido de todos. Mas o texto nos mostra nos versos 22 e 23, a ação desse homem. Jairo foi até Jesus, Jairo se prostrou diante de Jesus e ele rogava ou implorava com insistência, diz o texto. Fazendo isso, ele arriscou a sua boa reputação, colocou o seu status em risco. Talvez os líderes religiosos que estavam no meio da multidão, aqueles que intentavam, pensavam em matar Jesus, entre eles podiam dizer: esse cara está louco, o que ele está fazendo? Ele está se dobrando diante do nosso inimigo. Ele estava correndo risco. Nós vemos nessa realidade desse homem conhecido, de posses, de destaque social, o texto nos mostra que a tristeza também bate na porta dos ricos e famosos. Esse homem estava aflito e angustiado, pois a sua única filha estava morrendo, estava à beira da morte. Então a multidão para ouvir o clamor desse pai. Mas de repente, no meio disso tudo, surge a mulher hemorrágica, aquela que tocou as vestes de Jesus. Aí de novo, Jesus para o que estava fazendo, caminhando com Jairo, e o foco muda. Ele passa a conversar com essa mulher. Mas por que ele para e conversa com ela? Parece que não faz sentido diante dos nossos olhos. Tinha uma urgência a ser atendida e ele para e dá atenção para essa mulher. Tudo bem, a menina estava para morrer, mas a mulher sofria por 12 anos esse martírio. Ela passou, diz a história, por muitos médicos, gastou tudo que tinha e a sua situação só piorava e não obteve melhora alguma durante esse tempo todo. Se você não sabe, ela era considerada impura, porque uma mulher menstruada, ela tinha que ficar 7 dias em isolamento total, sem contato algum com ninguém. Consideravam isso uma purificação, Então não podia ter comunhão com ninguém. E no caso dela, ela só seria purificada quando essa hemorragia cessasse. Ninguém podia tocá-la. Se alguém tocasse essa mulher, também seria considerado impuro. E olhando para ela, eles simplesmente a viam como uma pecadora, marginalizada, uma mulher que era humilhada por onde passava. Para eles, ela era mais pecadora do que todos ali em função da sua enfermidade. Nós sabemos que o pecado, sim,
é a causa de todas as doenças nesse mundo, mas não pelo pecado que cometemos hoje, pelos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus. E as dores dessa vida são consequência da atitude deles lá no Éden. Essa mulher, então, o texto fala que ela passou 12 anos sem conviver com as pessoas, sem receber um abraço. Ela então, de repente, ouviu falar de Jesus e ela foi até Jesus. Ela foi para lá correndo o risco de ser identificada. Assim como Jairo, ela também era conhecida desse povo. Afinal de contas, 12 anos, é impossível não perceber essa mulher. Então ela corria esse risco de, no meio da multidão, esbarrando nas pessoas, ela correu o risco de ser descoberta ali, de ser reconhecida, notada. E se isso acontecesse, provavelmente ela seria apedrejada até a morte por tocar as pessoas. Mas com ousadia ela foi e tocou as vestes de Jesus. Nos outros evangelhos diz que ele tocou a orla de Jesus, é a borda da capa, um manto que os rabis usavam, que tinha umas franjas. Ela tocou essas franjas do manto de Jesus. A mulher pecadora tocou o santo que nunca pecou. Ela tocou Jesus, meu irmão, não porque ela já era crente, convertida. Provavelmente ela fez isso porque ela era supersticiosa. Naquela época, o povo acreditava, lembra, né? O contexto romano. Eles acreditavam que numa passeata imperial, se alguém tocasse as vestes, ou os pés, ou o joelho do imperador, receberia uma bênção. Então, com esse entendimento, ela foi, mas ela ouviu do Jesus que curava. E por isso ela foi até Jesus, espreitando, talvez cobrindo o rosto para não ser identificada, bem fraca, com certeza, mas num esforço, de pé, caminhando. Ela foi de pé, porque, pensa comigo, se ela estivesse se arrastando no meio do povo, primeiro, ela não ia conseguir vencer a multidão. Segundo, ela não ia alcançar Jesus em seus passos com o Jairo. Ok? Jesus, então, diz o texto, ele percebe que dele saiu poder, ou virtude, como dizem em outras versões. E ele pergunta quem o havia tocado. A mulher, então, que fugia dos olhares daqueles que a condenavam, foi agora chamada pelo seu Salvador para olhar nos seus olhos de amor e compaixão. Com medo, diz o verso 33, ela conta então, com medo e trêmula, conta para ele toda a verdade. Da mulher enferma, a vida se esvaía aos poucos. Mas da filha de Jairo, a vida se esvaía rapidamente. Você leu comigo no texto que no meio disso tudo veio a triste notícia. A menina morreu. A menina morreu. Veio a notícia da morte. Esse tipo de notícia de morte, meus amados, com certeza, é a pior notícia de todas. Só quem já passou por isso sabe o sentimento que vem sobre as nossas vidas, aquela sensação de estarmos sem chão, aquela impotência. E ainda mais numa situação como essa, de um pai que perde a sua filha, pois não é natural os pais enterrarem os seus filhos. É uma notícia terrível, que causa uma terrível dor e chega a dilacerar o coração de quem escuta. É o tipo de notícia que nos deixa sem fôlego, é como uma facada no peito, é uma notícia que rasga os nossos corações, a notícia da morte. Talvez naquele momento, num primeiro momento, ao ouvir essa notícia, Jairo pode ter pensado, não deu tempo, lá se vão os planos que nós tínhamos para essa menina. A vida dela estava só começando, porque uma menina de 12 anos, no contexto judaico, era considerada uma jovem mulher no início da sua vida. Ela, como uma flor que
secou, morreu antes de desabrochar. Os homens diziam, não adianta mais, não adianta mais. Alguns até podiam estar pensando, tá vendo, Jairo? Pagou um mico, se dobrou diante desse cara, não adiantou nada, se humilhou por nada. E eles falam, não incomode mais o mestre. J.C. Ryle, aquele teólogo britânico que eu cito bastante, disse o seguinte, a morte vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu a doença e a morte não podem entrar. Louvado seja Deus por isso. A história segue e Jesus segue com Jairo até a casa, até o local onde se encontrava o corpo da menina. Obviamente, chegando lá, você leu comigo, o clima é de enterro. Nós podemos imaginar a mãe da menina, os familiares, os vizinhos, os amigos arrasados. As carpideiras ali já estavam pranteando, o flautista já preparava a marcha fúnebre. Esses eram contratados para os enterros, né? Gente na casa, gente no pátio, lamentando a menina que se foi. Uma triste e terrível notícia. Então eles chegam com Jairo, Jesus, Pedro, João e Tiago. Vamos ver de novo os versos 38, 39 e 40, por favor. 38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. Veja, num cenário de tristeza, quando Jesus se posiciona, as pessoas começam a rir, fazendo pouco caso dele, do Senhor Jesus, ele que é a ressurreição e a vida. Talvez entre eles falavam, tá louco, esse cara tá louco, a menina não respira, ela não se mexe, você não vê. Ela morreu. No nosso mundo, hoje, nós ainda temos que enfrentar enfermidades e até a morte. Nós, os homens de hoje, não estamos melhores do que essa turma aqui do texto da época de Jesus. Na verdade, nós até vivemos menos tempo do que eles. Nos alimentamos pior do que eles e por aí vai. Mas, afinal de contas, nós conseguimos resolver casos como de uma hemorragia, né, e outras doenças piores. Mas veja como nós somos frágeis, tão frágeis quanto aqueles homens daquela época, porque ainda hoje não conseguimos resolver ou encontrar a vacina, a cura do coronavírus. Não conseguimos resolver o caso do Covid-19. Talvez você saiba, mas em 2019, alguns dados da OMS afirmam que 70 milhões de pessoas morreram em 2019 de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer. 7 milhões de pessoas morreram no mundo devido a questões respiratórias por causa da poluição em países de baixa renda. Pessoas continuam morrendo de HIV, de diversas infecções, inclusive de diarreia na África, se você não sabe. Alguém pode perguntar, onde está a esperança diante de tanta adversidade que vivemos hoje? Onde está a esperança? Sim, são muitas notícias ruins nos nossos dias. Notícias de enfermidade, de miséria, de violência, de atentados, de guerra. E pior, cada vez mais cedo, além dos adultos, crianças entram em depressão, têm um quadro de ansiedade e chegam a cometer o suicídio. Nossos dias são maus. Mas, pense comigo, a pior de todas as doenças dos nossos dias é o antropocentrismo, ou o homem centrado nele mesmo.
É comum nós vermos hoje muitas pessoas que se acham espirituais, aqueles que buscam nos mais diversos lugares de filosofia as respostas que só podemos encontrar em Jesus. Nós vemos multidões buscando vida longa e próspera, buscando paz e felicidade, multidões que não dão ouvidos e nem sequer pensam em buscar ajuda em Deus. Eles são piores do que os ímpios da época de Jesus, porque os ímpios o chamavam de mestre. Não incomode mais o mestre. Pessoas continuam hoje fazendo para si falsos deuses, deuses do sexo, do poder e do dinheiro. Enganam-se a si mesmo. Vale tudo para manter seu bem-estar, sua consciência limpa. Melhor nem pensar em Deus, céu, pecado, arrependimento, sacrifício. Não, não vamos falar disso. Buscam o melhor dessa vida, o melhor do que essa vida pode dar. Vivem como se não houvesse amanhã. Pensam que são autossuficientes e que tudo depende do tamanho da sua fé. Fé em si mesmo. Esse seria um raio-x da humanidade dos nossos dias. Podemos resumir tudo isso que eu falei dizendo que o maior problema da humanidade é o homem. Porque são muitos homens e mulheres afastados de Deus. São prepotentes, independentes, fazem da ciência, da política, do dinheiro, da tecnologia o seu lugar seguro. São muitos que são soberbos e arrogantes, autossuficientes, que acham que não precisam de Deus. Acontece que a humanidade precisa de mais homens e mulheres que vão aos pés de Jesus. Nesse contexto que você leu comigo, nós conseguimos enxergar também a graça ou a ação de Deus. Sendo Jairo o principal da sinagoga em Cafarnaum, ali naquela situação, ele agora se destaca no meio da multidão, por ser um pai aflito, mas não desesperado. Ele tinha fé e esperança de que Jesus podia curar a sua filha. Jairo viu Jesus operando na sinagoga. Deus operou então em seu coração e ele rompeu com as barreiras da religião da sua época, pois ele depositou toda a sua esperança aos pés de Cristo. Ele viu em Cristo a única solução para salvar a sua filha da morte. E daí, ali no texto nós vimos a liturgia de Jairo, ou a ação do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo o conduziu até Jesus. O Espírito Santo fez com que ele se dobrasse aos pés de Jesus, admitindo a sua condição de pecador, necessitado. O Espírito Santo fez ele abrir a sua boca e pedir, clamar a Jesus por salvação da sua filha. E o seu clamor foi ouvido e ele passa a caminhar com Jesus a partir de então. Saiba, meu irmão, minha irmã, que as aflições dessa vida tornam-se fontes de bênção quando elas nos levam aos pés de Jesus. Aí a história segue e nós vemos a graça de Deus na história da mulher hemorrágica que toca a Jesus. Veja, as boas novas chegaram até ela. Ela ouviu falar de Jesus, do Jesus que curava enfermos, expulsava demônios. Ela estava passando 12 anos nessa situação, no intenso sangramento, dor de cólicas, cansaço. As irmãs aqui presentes, pensa, 12 anos de cólica menstrual, ninguém merece. Os médicos, a medicina, os métodos daquela época não resolveram o seu caso. Inclusive, elas pareciam mais tortura do que qualquer outra coisa. Essa mulher, provavelmente, no caso dela, ela foi submetida a sangria por ventosas, amarras, flagelos, punção, drenagem. Nós vemos essa história dela, não sei se você observa e pensa isso como eu, que é admirável a sua determinação, porque depois de tudo o que ela passou, em 12 anos, ela creu, ela continuou firme. Diz o verso 27, tendo ouvido de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17.
Essa mulher é admirável porque ela venceu sua fragilidade emocional. Ela demonstrou intensa energia e um espírito inabalável na perseguição da sua saúde. Ela teve forças para enfrentar uma multidão. Meu irmão, isso só pode ser ação de Deus. É a ação de Deus na vida dela. Ela teve ousadia para tocar as vestes de Jesus. E aqui Marcos usa, acho que é a palavra predileta dele, no verso 29, tocou e imediatamente foi curada. No verso 30, diz que Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Havia saído poder. Dunamis. O poder restaurador de Deus tocou essa mulher. Na verdade, não foi ela que tocou, ela foi tocada, aí quebra o microfone, tocada pelo poder de Deus, o poder restaurador de Deus, o bendito toque da graça tocou aquela mulher, o poder que transforma, o poder divino que coloca tudo no seu devido lugar, o poder criador restaurando todas as coisas, levando de volta ao seu estado original. Mesmo com medo, ela fez isso. Ela se revelou quando Jesus pergunta: quem me tocou? Com medo, trêmula, ela se revela e conta toda a verdade para Jesus. Talvez você se pergunte, mas Jesus não sabe tudo? Ele não é onisciente? Sim, de fato ele sabia. Ele não precisava desse relato, mas ele fez isso, fez ela contar para testemunho público do seu poder, a fim de glorificar a Deus e operar fé no coração daquele pai e nos ouvintes que ali estavam. Dizendo: filha, a tua fé te curou, ou salvou, diz algumas versões. Vai em paz, fica livre desse teu mal. Verso 34. É curioso que Jesus chamou essa mulher, mais velha do que ele, de filha. Lembra, eu já falei isso algumas vezes. Tudo que Jesus faz sempre é intencional. Ele chamou ela de filha. Ele fez isso para apresentá-la como modelo de fé para Jairo. Veja, Jesus então elogiou a fé da mulher. A fé não produz cura, nem é um requisito para ser curado. Como que eu sei disso? Você já viu algum incrédulo ser curado? Eu já. Nós vemos pessoas que não creem em Deus serem tocadas pela graça. Então a fé não produz a cura, nem é um requisito para ser curado. Ela recebeu fé no seu coração muito antes, lá quando ela ouviu falar de Jesus. Ela não se contentou então em permanecer no estado que estava, inconformada. Ela não deu ouvidos à voz dos seus acusadores que diziam: imunda, imunda! E ela foi perseverante em buscar aquele que podia purificá-la. Ela fundamentou a sua fé então em Jesus, o médico dos médicos. A fé permite que a pessoa participe do ato de cura realizado por Jesus, seja ela uma cura física ou espiritual. Saiba, a fé é como a mão vazia que tudo recebe e não pode dar coisa alguma em troca. Assim é a fé, ou pelo menos tem que ser a nossa fé. A partir desse texto, Spurgeon faz um comentário que eu acho lindo, dizendo, na verdade eu acho lindo tudo que ele escreveu. Ele disse: nosso Senhor operou um milagre na mulher no momento em que seguia para operar outro. Tal como o sol, ele brilha continuamente enquanto avança, e cada raio seu está repleto de toda a graça. Louvado seja Deus. Mas nessa situação da mulher, a notícia de que a menina havia morrido. O nome da mulher nós não sabemos. A Bíblia não fala. Não era comum nos relatos de milagres botar o nome das pessoas. Mas aqui Marcos diz o nome do pai, Jairo. Jairo significa ele desperta, ele vê.
Veja o paralelo. A mulher ouviu a respeito de Jesus no verso 27. Mas Jairo com certeza havia visto Jesus na sinagoga. Ele não podia faltar culto. Ele viu Jesus operando, talvez naquela situação do homem da mão atrofiada que foi curado na sinagoga, provavelmente, ou certamente ele estava lá. Então, a cura da mulher no caminho ocorreu justamente para consolidar a fé do pai da menina. Diante dessa notícia de morte, nós vemos a graça de Deus na palavra de incentivo de Jesus no verso 36, quando ele fala, não temas, crê somente. É como se ele estivesse falando, confia em mim, Jairo, confia em mim. Você não acabou de ver e ouvir o que aconteceu aqui? Tenha fé. É isso que ele está dizendo. Então Jesus seguiu com ele, e dos 12 ele escolheu só Pedro, João e Tiago. Então, lá naquele lugar de pranto e lamentação, Jesus chega com a boa nova dizendo, ela está dormindo, a menina dorme. Se enganam aqueles que interpretam esse texto dizendo que a menina estava em coma. Não estava morta, ela estava em coma. De fato, ela estava morta, porque essas carpideiras que estavam ali pranteando, elas eram as profissionais da lamentação. Pensa quanto enterro e funeral e quanta gente morta essas mulheres já tinham visto. Não tinha como elas se enganarem. Ela estava morta. Mas tenha certeza, também o significado disso, estar dormindo, tenha certeza de que a morte dos escolhidos de Deus é para eles simplesmente como o sono de uma noite. O mestre, então, que tocou com o poder de Deus, aquela mulher enferma, agora toma pela mão a menina e a desperta da morte. O mesmo Jesus que deu ordem às ondas do mar, que manda calar a tempestade, tocou aquela mulher. Jesus, o Deus de amor, cheio de compaixão, proferiu as palavras. A palavra de esperança para o pai, quando ele disse no verso 39, a criança não está morta, mas dorme. E a palavra de poder, quando ele disse, menina, eu te ordeno, levanta-te. Ali na sua Bíblia e na minha, está escrito no verso 41, Talita cumi. E aqui tem um significado importante também. Talita cumi é uma expressão em hebraico, em aramaico. E Marcos fez questão de registrar as exatas palavras de Jesus, como ele falou em aramaico. Filha ou filhinha. Não é simplesmente menina, ele está falando filhinha. É uma expressão que era usada por eles como meu amorzinho, meu benzinho, como um pai bondoso ou uma mãe carinhosa de manhã levantando seu filho e sua filha. É como ele estivesse falando, benzinho, meu amor, levanta. Fazendo isso, cessam as risadas, as piadas, onde havia pranto, agora há espanto, onde havia escárnio e chacota, agora um silêncio. Os incrédulos tiveram que admitir. Ela voltou a viver. Os incrédulos, diante da ação de Cristo, têm que se calar. Essa menina foi a primeira ressuscitada do Novo Testamento. Algo inédito naqueles dias, no Novo Testamento. E ele, logo em seguida, falou para eles, deem de comer para ela. Deem de comer, diz o texto ali no final. Mandou que dessem, no 43. Mandou que dessem de comer a menina. Para testificar, está viva mesmo, dá um prato de feijão, dá um x-salada para ela. Por quê? Para testificar que ela está viva e passa bem. Porque quem perde o apetite são os doentes. Ela voltou a viver e estava super bem. Da mesma forma que nós vemos a ação de Deus, a graça de Deus naqueles dias, nós podemos ver hoje também. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós temos o avanço da tecnologia, da medicina, que são frutos da graça de Deus. Vemos que o Senhor continua hoje operando curas e milagres por meio da sua igreja, mas quando e como Ele quer, não do nosso jeito. Então saiba que não é bíblico
estipular uma data, nem um local para Deus operar curas e milagres. É sempre do jeito dele, no tempo dele, se ele quiser e quando ele quiser, e para louvor da sua glória, não para louvor da glória de nenhum homem. É Deus que opera como e quando quer. Mas além disso tudo que nós vemos aqui de graça de Deus, não podemos negar que o maior milagre do Senhor é transformar um incrédulo em crente, transformar o pecador em arrependido, é fazer do perdido salvo. A maior cura de todas é transformar os corações de pedra em corações quebrantados, é fazer dos amantes de si mesmos adoradores do Deus vivo. Tanto Jairo quanto a mulher foram buscar em Jesus alívio para a sua dor e angústia. E a humanidade precisa de pessoas como eles, que buscam em Deus a solução dos seus problemas, que se dobram diante de Jesus, admitindo sua miséria e incapacidade. A humanidade precisa de homens de oração que clamam por Deus, clamam a Deus por ajuda e misericórdia. Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo são aquelas pessoas arrependidas de seus pecados e totalmente rendidas aos pés do Senhor da glória. Homens e mulheres que dão ouvidos para a palavra de Deus e não para as circunstâncias dessa vida. Homens e mulheres que ouvem a palavra e obedecem a palavra de Deus que diz: não tema, creia somente. Aleluia. Toma uma água. De uma forma prática, meus irmãos, eu pergunto para você: como você se vê nessa história? Com quem você se identifica nesse relato bíblico? Você se identifica com a multidão, de repente? São os espectadores, sem compromisso com Jesus, que querem presenciar as curas e milagres de Jesus. Talvez você se identifique com os 12 apóstolos que naquele momento ainda, eles caminhavam com Jesus, mas ainda duvidavam da sua divindade. Talvez Jesus seja um dos profetas, como Elias. Você segue Jesus meio de longe? Eu te pergunto, como um curioso, um simpatizante da fé, ou você caminha com ele, até faz as coisas de crente, mas o seu coração ainda está cheio de incertezas e de incredulidade. Ou nessa história, onde você se encontra, meu irmão? Onde você está? Sofrendo as dores do corpo dessa morte? Sofrendo sozinho as dores dessa vida? Você está atormentado pelo medo da morte, talvez carregando o fardo da culpa produzida por um pecado que ainda não foi abandonado. Não tenha medo, não tenha receio de admitir as suas fraquezas e medos. Peça auxílio e força ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda aos irmãos da igreja para orar contigo. Paulo sabia muito bem disso. Quando sou fraco, sou forte. Leve aos pés de Cristo as suas causas. Tenha paciência em esperar a resposta de Jesus. Descanse no Senhor. Nós vemos nesse relato, ele nos ensina, se eu pudesse resumir ele em uma frase, seria a seguinte: o melhor lugar para o cristão é justamente aos pés de Cristo. O lugar do cristão é aos pés de Cristo. Pois todo homem sem Deus, em algum momento, se vê aflito, angustiado, pois ele não tem certeza do seu destino final. Todo ser humano caminha para o mesmo lugar, a sepultura. Calvino disse que a morte é assustadora para aqueles que têm a sua mente exclusivamente neste mundo. O homem sem Deus, então, ele não tem paz diante da doença e da morte, e no dia da adversidade ele só vê as circunstâncias dessa vida, ele não sabe o que fazer, não sabe para quem correr. Por quê? Porque ele desconhece o segredo da vida. Qual é o segredo da vida, irmão? Qual é
o segredo da vida. Verso 36, Jesus responde: não temas, creia somente. O segredo da vida é não temer a morte e crer em Jesus, o autor da vida. O segredo da vida é não temer a morte e crer, confiar em Jesus. É confiar naquele que sofreu a nossa dor e morreu a nossa morte. É olhar para Jesus, é buscar nele a nossa única esperança, é receber dele, somente dele, a verdadeira paz que o mundo não nos dá, amados. O segredo da vida é nos apegarmos à redenção. A redenção que é a solução dos problemas causados pelo pecado. Pela obra de Cristo somente, nós fomos remidos, comprados, perdoados. Veja na mulher hemorrágica, nós podemos ver nela o martírio das dores de Cristo, a caminho do Calvário. Por suas pisaduras fomos sarados, disse Isaías. E na filha de Jairo, nós vemos o resplandecer da esperança, apontando o túmulo vazio, o sepulcro vazio, pois o último inimigo a ser derrotado é a morte, nos diz o apóstolo Paulo. A menina ressuscitou. A menina ressuscitou, a mulher foi curada e essa menina ressuscitou. Como a mulher, a menina seguiu a sua vida. Talvez ela teve filhos, construiu família, mas ela, num dado momento, voltou a morrer. Como todos, ela voltou a morrer. Sabe que Jesus, só Jesus, é o único ressurreto que vive eternamente. Ele é o primeiro da raça dos ressuscitados, aqueles que vão viver com Ele eternamente. Então eu te digo, cristão, não tema, olhe para a cruz, contemple na cruz a morte da morte, na morte de Cristo, olhe para Jesus. Olhe para Cristo e não para as circunstâncias dessa vida. Não tema. Sim, a morte, de fato, ela é sofrimento e dor, mas também é o fim do sofrimento e é a transferência imediata de cada um de nós para a presença do Pai de amor. É a transferência daqueles que creem para os braços do Pai. Não tenha dúvida de que Jesus vai recolher os seus eleitos do norte e do sul, do oriente e do ocidente, para deles nunca mais se afastar. Um outro teólogo, John Henry, disse o seguinte: não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar em pé. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua destra. Aleluia. Então Jesus é aquele que vive eternamente, que tem as palavras de vida eterna. Ele é o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, irmãos. Dos seus lábios, só dos lábios de Jesus, saem o sim e o amém. O verdadeiro cristão, então, sabe que quando Cristo fala, a dor se vai e a morte silencia. Concluindo, então, nós sabemos este mundo pode nos dar enfermidades, mas nas aflições da cruz de Cristo, nós recebemos a cura da pior de todas as doenças, o câncer da humanidade, o pecado em nossa alma. Sabemos que o fim último do pecado é a morte, mas no sangue de Jesus recebemos o perdão que nos concede a vida eterna. Não esqueça que Jesus nunca deixa de ouvir aqueles que clamam por misericórdia. Ele nunca lança fora todo aquele que vai aos seus pés. Os que creem são perdoados na terra, para serem ressuscitados no céu. Todo aquele, então, que morrer para o pecado e para o mundo, é chamado da morte para a vida eterna. Pois, eis que vem o dia em que vamos ouvir o doce e suave despertar do amor, nos dizendo: filho, filha, eu te ordeno, desperta. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Nós somos chamados a não temermos nada nessa vida. Se nós de fato confiamos no Senhor, que é justo e fiel, o Deus que não mente, naquele onde não há sombra de dúvida, não temos que temer coisa alguma. Não temos que temer coisa alguma. Amém? Que essa palavra encontre lugar em nossos corações e venha nos encher de intrepidez e ousadia para a glória de Deus. Eu peço que você fique de pé. Louvado seja Deus. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Bendito és tu, Senhor. O Deus que nos criou e nos conhece. O Deus que tem os nossos dias contados. Pai, enche-nos de fé, esperança e confiança inabaláveis. Disso tudo que ouvimos hoje. Ao ponto de não andarmos preocupados com as circunstâncias dessa vida, nem pandemia, nem nada, nem ninguém venha nos roubar a paz que só o Senhor nos dá. A plena certeza e convicção de que pertencemos a Ti e que o Senhor nos aguarda no lar celestial. Pai, desde o mais novo aqui presente, os que nos ouvem em casa, abre-lhes um entendimento, Pai, de que a vida aqui é um sopro, é uma neblina, e a vida de verdade é com o Senhor, Pai. Cada um de nós que ouvimos, Pai, do Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a não temermos quando vem o dia ruim, quando vem a notícia triste, Pai. Nós, de fato, ficaremos abatidos, tristes, mas não nos deixa ficar desesperados, Pai, é o que eu te peço, te pedimos. Nós sejamos fortalecidos, Pai, nessa viva esperança da eternidade, Pai. No sangue do Cordeiro que nos comprou, no alto preço que foi pago para nos conceder a vida. Pai, seja esse o maior e o principal de todos os motivos da nossa alegria. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.